Bom dia Instagram, bom dia YouTube, sejam muito bem-vindos a mais uma semana de lives consecutivas. Esta é a 47ª semana de lives. E hoje nós iniciaremos a leitura de um novo livro, gente. Eu tô muito animada, né? Porque eu não sei vocês, mas eu fiquei um pouco ansiosa pro livro acabar. Não que o livro não estivesse sendo bom, maravilhoso. Não é um livro fácil, como eu falei, o Comece pelo Porquê. Um livro não prático, como a gente classifica ele, mas com muito aprendizado, principalmente para empreendedores e empresários. Então, porque ele utiliza muitos exemplos de empresas, né, bem-sucedidas. Então, assim, a gente conseguiu ver empresas bem-sucedidas, empresas que tiveram um desempenho ruim. A gente conseguiu ver tudo isso, né, nesse livro. E a gente entendeu, assim, Sandra, o que você pode dizer que você aprendeu do livro Comece pelo Porquê? Gente, primeiramente o que eu aprendi, que venda é relacionamento. E a analogia que ele utilizou foi que a venda é um namoro. Você precisa flertar com o seu possível cliente. Ele ainda não é o seu cliente, ele é um lead. Um lead que pode ser frio, morno ou quente. Mas ele ainda não comprou de você, então você vai se relacionar com ele. E depois também se relacionar com aquele que já comprou. Mas a base do livro, né? Como é que eu posso dizer? O alicerce desse livro é sobre o porquê. Que as pessoas não compram o que você faz ou da maneira que você faz. Elas compram o porquê você faz. Então descubra o seu porquê e encante pessoas. As pessoas vão comprar o porquê você decidiu ser confeiteiro, o porquê você decidiu, o que você quer passar para as pessoas, tá? Então, guarde isso com você, ok? E hoje a gente vai iniciar um novo livro. Deixa eu abrir aqui o meu bloco de notas. Ih, gente, agora que eu não sei como é que eu abro aqui o outro. Depois eu vejo aqui, porque eu não tô conseguindo, porque eu tô usando ele para duas coisas, né? Então eu acho que eu tenho que abrir aqui. Não. Deixa eu ver, excluir, adicionar marcador. Meu Deus, não tô conseguindo. Cadê? Colaborador. Não tô conseguindo. Mas vamos lá, deixa eu convidar algumas pessoas, porque tem sido bem complicado, gente. Mas vamos lá. A gente faz a nossa parte, com certeza, né? Vamos lá? Vamos fazer a nossa parte?
Gente, hoje é dia 26 de maio. Vamos ver o que Deus tem para falar com a gente. A gente sempre inicia com devocional Mulheres, de Viviane Martinello, tá? Ele diz assim, ó. Deixa eu abrir aqui um pouquinho mais. O Deus do sim. Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai, que está no céu, dará bons presentes aos que lhe pedirem. É verdade que a caminhada com Jesus envolve diversas renúncias e constantemente somos chamadas a negar nossos próprios desejos, abandonar certos hábitos e aprender a esperar no Senhor. Mas a história não acaba por aí. Ele também é o Deus das portas abertas, das promessas fiéis e dos bons presentes. Ele também é o Deus do sim. O que não podemos esquecer é que para receber o que pedimos, necessitamos estar alinhadas à vontade divina. É por esse motivo que a Escritura também nos diz: no entanto, não têm o que desejam porque não pedem, e quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Às vezes, não captamos as bênçãos do céu por modo insegurança ou por estarmos muito apegados àquilo que idealizamos. Outras vezes, em alinhamento com a vontade de Deus ou confiamos em sua natureza. Por outro lado, muitas de nós acabam não desfrutando dessas bênçãos, pois nutrem barreiras acerca das conquistas e tempos de abastança. Assim, passam mais tempo se culpando por receberem presentes celestiais do que celebrando o que o Pai lhes entregou. O Senhor tem alegria em nos surpreender e realizar muito além do que imaginamos. Ele tem presentes valiosos para mim e para você e arquitetou planos de paz e não de mal para nos dar o futuro pelo qual ansiamos. Peça ao Espírito Santo que sonde as suas intenções e ensine você a pedir segundo a vontade divina. Deixe-se também ser surpreendida pelo Pai e nessa jornada perceba a bondade de Deus em seu cotidiano. Amém? Então é isso. Que a nossa vontade esteja alinhada à vontade de Deus, que nós possamos pedir ao Espírito Santo para nos ajudar a pedir a coisa certa e que possamos permitir que o Senhor nos surpreenda. Amém? Deixa eu tentar aqui de novo, porque eu quero... Oh, meu Deus, colocar aqui. Como é que coloca isso aqui? Acho que é aqui mesmo. Notas. Não tô conseguindo.
Aqui é Pílulas de Sabedoria. Não. Gente, tô tentando resolver aqui o negócio. Tô anotando aqui o nome do livro, tá? Para os comentários. O problema é seu. Vamos lá. Esse é o novo livro, O Problema é Seu, do pastor Tiago Brunet. Esse é um best-seller da editora Vida. Quem é Tiago Brunet? É considerado um especialista em aplicar princípios bíblicos ao dia a dia do ser humano, teólogo e mestre em coaching pela Florida Christian University. Brunet já palestrou em mais de 30 países e é mentor de vida e negócios de muitas celebridades. Autor best-seller com mais de 500 mil de livros vendidos e um dos spiritual influencers mais assistidos na internet. Casado com Giannini e pai de Júlia, José, Joaquim e Jasmine, Tiago é fundador do Instituto Destiny, por onde já treinou mais de 15 mil pessoas em liderança, da Casa de Destino e do Clube de Inteligência e Desenvolvimento, onde milhares de alunos estudam online as teorias e matérias criadas por Brunet. Então, eu já conheço o Tiago Brunet, já li um livro aqui do Tiago Brunet, que foi o especialista em pessoas. E, gente, posso falar para vocês? Um livro extraordinário. Um livro extraordinário, tá? Muito, muito bom. Esse livro, Especialista em Pessoas, que eu estou falando, me ajudou muito, muito a me relacionar com pessoas, a colocar cada pessoa no seu devido lugar. Sandra, como assim? A colocar a expectativa certa, na intensidade certa e na pessoa certa. Muitas vezes, ele nos ensina que existem 3 tipos de amigos, né? Os íntimos, os necessários e os estratégicos. Muitas vezes nós colocamos expectativas de uma pessoa que expectativas de pessoa íntima em alguém que é só estratégico ou alguém que é só necessário. E por isso existem as frustrações, porque talvez você esteja colocando muita expectativa nas pessoas. Ou as pessoas colocando muita expectativa em você e você não vai conseguir corresponder. Porque você, para ela, é só uma pessoa estratégica. Só que a falta do conhecimento mina muitos relacionamentos. E aí, se tratando de relacionamento dentro de igrejas, isso acontece com muita frequência, gente. Muita frequência, tá? Prefácio. Há um provérbio sueco que diz: o melhor lugar para se encontrar uma mão amiga é na extremidade do seu próprio braço. Você nasceu para ser um solucionador de problemas. A questão não é o seu problema, que o seu problema é muito grande, mas que o seu atual
é muito pequeno para lidar com isso neste momento. O seu eu atual. E, gente, deixa eu ler isso aqui de novo. Você nasceu para ser um solucionador de problemas. A questão não é que o seu problema é muito grande, mas que o seu eu atual é muito pequeno para lidar com isso neste momento. Conforme você aprende, também cresce. Seu problema é de tamanho determinado, mas você sempre pode crescer. Neste livro, meu amigo Tiago Brunet fornece os fundamentos. Bom dia, Nick. Sabe que estamos com um livro novo, Nick? Você aprenderá valores essenciais. Você crescerá e, conforme for crescendo, perceberá que seus problemas vão diminuindo. Problemas são parte normal da vida. Por definição, um problema é algo que pode ser resolvido. Se algo não pode ser resolvido, não é um problema. Olha, já começa aqui confrontando a gente, tá? Não existe problema sem solução. Vamos colocar isso aqui. Não existe problema sem solução. Porque em sua definição, vírgula, problema é algo que precisa ser solucionado. Então, se não há solução, não é um problema. Show? Não existe problema sem solução, porque em sua definição, problema é algo que precisa ser solucionado. Então, se não há solução, não é um problema. Olha, isso aqui é no prefácio, tá? Do livro, então prepare-se. Problemas são parte normal da vida, né? Por definição, um problema é algo que pode ser resolvido. Se algo não pode ser resolvido, não é um problema. É um fato da vida. Então, nunca faça de um problema, nunca faça de um fato um problema. Caraca, gente! Nunca faça de um fato um problema. Ó, vou até sublinhar isso aqui. Gente, só nesse parágrafo já valeria tudo, tá? E nunca faça de um problema um fato da sua vida. Uau! Em um parágrafo, eu vou marcar ele bem marcadinho. Ó, bem marcadinho, sublinhado com colchete. Problemas são parte normal da vida. Por definição, um problema é algo que pode ser resolvido. Se algo não pode ser resolvido, não é um problema. É um fato da vida. Bom dia, Alexandre. E um fato da vida é um fato da vida. Então, nunca faça de um fato um problema. E nunca faça de um problema um fato da sua vida. Quando você se apropria da resolução de um problema, começa a perceber quanto poder você tem para mudar. O seu problema não é o problema, mas a sua atitude diante do problema que é a questão. Muitos compram livros e poucos os leem. Muitos querem crescer e poucos aceitam a dor. Muitos querem ser felizes e poucos mudam. Steve Bartlett diz: intenção não é nada sem ação.
mas ação não é nada sem intenção. O progresso acontece quando suas intenções e ações se tornam a mesma coisa. Fantástico, não conhecia essa frase do Steven Bartlett. Vou repetir, tá? A frase. Intenção não é nada sem ação, mas ação não é nada sem intenção. O progresso acontece quando suas intenções e ações se tornam a mesma coisa. Ou você é parte do problema ou parte da solução. De que lado você está? Você tem o luxo de escolher. Ao escolher ser parte da solução, o seu caráter será fortalecido, a sua coragem será mais arrojada, as suas convicções crescerão mais fortes e o seu compromisso será mais bem estabelecido. Enquanto lê este livro, você vai aprender que está na estrada para uma vida melhor. Aproveite a viagem. Dale C. Bronner, autor do best-seller Empreendedor e bispo da Road of the Faith Family Worship Catedral, Atlanta, Estados Unidos. Ele fez o prefácio desse livro, tá? Para você que está chegando aqui e me pegou lendo aqui, ó, a gente está iniciando hoje a leitura desse livro, que é O Problema é Seu. Pega isso. O Problema é Seu, do pastor e coach Tiago Brunet, mentor, né? Então, é isso. Já pegamos um insight aqui do livro. O que são os insights que eu anoto ali? Não são frases do livro, tá? As frases do livro a gente ressalta aqui, a gente dá honra a quem tem honra. Mas ali, nas minhas anotações, eu vou mostrar para vocês, ó. Olha para lá. Eu tô aqui, ó. Deixa eu ver se... Ui, peraí, gente. Ó. Vou colocar aqui assim. Tá vendo? Tem vários, tá, gente? É porque eu tô nomeando aqui. Ó, se eu for aqui no arquivo, vocês vão ver que tem vários. Ó, as leituras dos livros que eu li. Cada livro que eu li, ó. O Poder da Oração Transformadora. Tá tudo aqui, os insights, ó. Essencialismo. Poder da Ação. Sem Esforço. Campo de Batalha da Mente, Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet também, A Chave do Autocontrole, Menos é Mais, tá tudo aqui. Por quê, Sandra? Porque daqui vai sair um grande projeto com esses insights, que são frases minhas, né, que acontecem aqui dos insights da leitura dos livros. Aí eu tô migrando ele aqui, ó, para dentro dessa caixinha aqui. Aí hoje ainda não coloquei a imagem, mas está aqui e eu quero ler para você o insight de hoje, que já começamos com esse livro, ó. Não existe problema sem solução, porque em sua definição o problema é algo que precisa ser solucionado ou que pode ser solucionado. Então, se não há solução, não é problema. Aí nós já lemos aqui que se não é um problema, é um fato da vida, ok? Então, presta atenção, esse livro promete, tá? Promete, é o livro que a gente está iniciando hoje. Tá bom, amigo, vai lá, vai na paz. Obrigada pela sua presença, tá? Esse livro, gente, para você que é aqui do Rio, né? Para você que é de Nova Iguaçu, você pode adquirir esse livro na Papel Colorido RJ com desconto, tá? Verônica Souto, que é a CEO da Papel Colorido RJ, que é a papelaria que me patrocina, está com um ponto fixo agora na Galeria Garcias, que é aquele bequinho da Vivian Festas, lá de frente para o calçadão de Nova Iguaçu, onde tem aquela pipoqueira lá, né, aquele carrinho de pipoca. E depois, aí tu passa pela Vivian Festas, aí lá na frente, virando para a estação, dentro dessa galeria, tá? Desse beco ali, você
tem o quiosque da Papel Colorido RJ. Então você pode encomendar, bom dia Dani, você pode encomendar o livro e pegar lá com a Verônica Souto. E você que é meu seguidor tem desconto, tá bom? Então vamos lá. A sabedoria é a luz que ilumina seus passos. É o GPS que aponta os caminhos da vida. Tiago Brunet, essa aqui é a introdução. Este livro é um guia para a sua jornada neste mundo. É uma resposta para quem está perguntando como ponho a minha vida em ordem com tantos problemas. A maioria dos seres humanos, em determinado momento de vida, entra em colapso em alguma área por conta de seus problemas. Quer emocionais, quer financeiros, quer familiares. Alguns, na realidade, já beiram o estado terminal da existência em decorrência dessa situação. Escreva este livro em oração para que ele se transforme em um guia para a conquista da mentalidade divina, que é a sabedoria, ou seja, a forma de pensar de Deus. O problema é seu, você não apenas aprenderá a solucionar os problemas que surgem pelo caminho, mas também a nunca mais criar outros ao compreender em essência o significado da sabedoria e incorporá-la à sua vida. Por meio da sabedoria milenar, que será trazida por diversas vezes ao longo deste livro, você descobrirá soluções práticas, verdadeiras e muito claras para resolver a sua situação atual. Seja nos negócios, seja na família, seja em relação à sua própria existência. A sabedoria milenar tem sido a bússola da alma da humanidade. Funciona como remédio que nos provê a cura e também como o escudo que nos protege. Com a aplicação dela, o filho aprende a ser obediente aos pais, o marido a ser fiel à esposa, os cidadãos a orarem pelos governantes e etc. Em suas páginas eternas, aprendemos itens importantes como: mais vale dominar as próprias emoções do que conquistar uma cidade. Será também à luz da sabedoria que você será apresentado aos seus dois tipos de problemas, o que mudará para sempre a sua visão a respeito do assunto. O problema causado por você e os problemas enviados por Deus. Então, olha aqui. Aqui no prefácio, o Tiago Brunet já nos diz o seguinte, que existem problemas que são causados por nós e existem problemas enviados por Deus, tá? Então, prepara o seu coração. Como assim? Deus me envia problemas? Que Deus é esse? Seja de um tipo ou de outro, é fato que por estar na sua vida, o problema é seu. Não importa se você criou o problema ou se foi Deus que enviou o problema para você. O que importa é que, seja de uma forma ou de outra, o problema é seu. Tinha um humorista na Praça é Nossa, eu não lembro o nome dele, mas que ele imitava um argentino, um jogador. Eu não lembro quem. Aí tinha uma frase que ele dizia assim: segura a laninha, né? Segura o bebê, segura a criança e segura o problema, que o problema é seu, tá? Não fuja do problema. Você entenderá os mecanismos que os desencadeiam, os sinais que os antecedem, quais são as principais causas, onde mora o perigo. E até mesmo como certos problemas podem preparar você para se tornar quem realmente deve ser. Por fim, você aprenderá a nunca mais deixar de usar o GPS. Sabedoria que o guiará em direção à resolução dos seus problemas, inclusive daqueles considerados os mais difíceis. Nas páginas a seguir, farei uma grande revelação sobre o que é a verdadeira sabedoria.
Quais são os inimigos dela e como combatê-los? Como adquiri-la e usá-la de forma simples e eficaz, para que seja sempre a solução para os seus problemas. Prometo ainda facilitar a sua vida, apresentando exercícios práticos para a fixação deste conteúdo. Uma parte muito interessante da caça ao tesouro que faremos juntos é que vamos descobrir que a sabedoria é uma pessoa. Eu já tinha dito isso antes. A sabedoria é uma pessoa e que ela mora em 5 endereços diferentes que devem ser acessados por meio de portas específicas. Uau, gente, tô ficando curiosa. O mais importante é que ao encontrá-la, você deve guardá-la e protegê-la a todo custo. Tenha certeza de que ao completar essa missão, você finalmente terá dominado a questão dos seus problemas na sua caminhada terrena. Acredite, você conhece alguém pela humildade que essa pessoa mostra quando tem tudo e pela paciência quando não possui nada. Do que você está precisando hoje? De humildade ou de paciência? A sabedoria pode fornecer a você as duas coisas. Só o prefácio, hein? Saiba que quando se trata dos seus projetos de vida e da resolução dos seus problemas, ela sopra 24 horas por dia aos seus ouvidos. As respostas para cada uma das perguntas. O que, quando, com quem, para quem, quanto, como, onde. Por todas as questões da sua existência, para cada tomada de decisão, a sabedoria sempre terá uma resposta. Para cada problema que virá na sua direção, a sabedoria terá uma saída. Vamos começar? 2021, né, esse livro. O que é sabedoria? Capítulo 1. O que é sabedoria? A comunidade judaica de Sevilha, na Espanha, havia sido acusada mais uma vez do crime pascual, misturar o sangue de um menino cristão na preparação do matze, pão ázimo. Acho que é assim que se fala, de Pessach. Como não havia nenhuma prova, o grande inquisidor decidiu submeter o rabino ao juízo de Deus. Colocarei nesta caixa 2 pedaços de papel. Em um está escrito a palavra culpado, o outro está em branco, e é prova da inocência. Com os olhos vendados, o rabino deve tirar um dos 2. Acontece que, na verdade, o inquisidor queria apenas arrasar a Judéia. Não, acontece que, na verdade, o inquisidor queria apenas arrasar a juderia, bairro judeu. Para isso, deu ao seu plano um ar de falsa justiça. Nos 2 papéis que seriam usados para resolver o caso, estava escrita a mesma palavra, culpado. O rabino suspeitou da trapaça e, pensando rapidamente, criou uma forma de desfazer a injustiça. Ele meteu a mão na caixa, tirou um dos papéis, colocou na boca e o engoliu. A cena, completamente inusitada, despertou a ira do grande inquisidor, que esbravejou. O que significa isso, judeu? Agora como vamos saber o que estava escrito nesse papel? Questionou o homem. Muito legal, né, gente? Ao questionamento, o rabino judeu respondeu: muito simples, basta olhar o que diz o papel que ficou na caixa. Se lá estiver escrito culpado, é porque engoli o que estava em branco. Logo, sou inocente. E assim aconteceu. Sabedoria é uma palavra popular e democrática. Se você perguntar de forma
aleatória. O que ela significa? Cada pessoa dará uma resposta diferente. Sim, a sabedoria é um enigma quase indescritível. Veja no caso da história em que abre este capítulo, que para resolver os seus problemas, sejam eles simples ou difíceis, ou até mesmo impossíveis, além de fé, é preciso ter sabedoria. O problema do rabino parecia sem solução, e era um problema de vida ou morte, literalmente. Nessa história, contudo, temos uma prova de como o homem que cultiva a sabedoria em si consegue realizar uma tacada de mestre. Quanta sabedoria! A sabedoria é resolver um problema sem criar outro depois. Frase do Tiago. Como todo mundo tem problemas, todo mundo precisa de sabedoria. Sandra, como eu resolvo os problemas? Busque sabedoria. A gente vai aprender isso aqui, tá, gente? Eu estou muito ansiosa para aprender. Entretanto, o que vou revelar nesse livro não vem de mim. O conhecimento transmitido pela sabedoria milenar, ou o livro que chamamos de Bíblia, tem sido efetivo na vida do ser humano há milênios. Até hoje está dando certo. Eu contribuí de certa forma, mas extraí tudo desse livro infalível, como a história que compartilho a seguir. Muitos séculos atrás, 2 prostitutas tiveram um filho. Cada uma teve um filho. História muito conhecida, né, gente? Certa noite, uma das mulheres, sem perceber, dormiu em cima do seu filho recém-nascido, que estava na mesma cama, e infelizmente o sufocou até a morte. Ao acordar e dar-se conta que havia acontecido, aproveitou que a outra mulher ainda estava dormindo e trocou o bebê já falecido pelo vivo que estava nos braços dela. É claro, isso deu confusão. Uma mulher reconhece qual é e qual não é sua cria. Na época em que isso aconteceu, quem julgava as causas do povo era o próprio rei. Então, o caso foi levado a ninguém mais, ninguém menos que o jovem rei israelita Salomão. Uma das mulheres gritava: "Este é meu filho! Ela trocou os bebês enquanto eu dormia." A outra, por sua vez, esbravejava: "Mentira! O morto é que é o seu." Então, o rei Salomão pegou uma espada e pediu que trouxessem um menino que estava vivo. Com a arma nas mãos, pronta para ser usada, Salomão declarou: "O caso está resolvido. Vou cortar este bebê ao meio e dar metade para cada uma." A mãe verdadeira ficou apavorada e gritou a plenos pulmões: "Não!" E prosseguiu: "Por favor, não, entregue o menino para ela, mas não o mate." Enquanto isso, a outra mulher, dando de ombros, disse: "Seja como o rei quiser." Quando o problema das prostitutas chegou nas mãos do rei, tornou-se um problema dele. Salomão, em poucos minutos, resolveu um sério problema sem criar outro. Com essa decisão incrível, ficou fácil descobrir qual era a verdadeira mãe. Afinal, a verdadeira mãe não deixaria o próprio filho ser morto assim. Isso é sabedoria. Não por acaso esse poderoso e riquíssimo rei de Israel, que viveu por volta de 1000 anos antes de Cristo, foi considerado o homem mais sábio de todos os tempos e chamou a sabedoria de a coisa principal. Provérbios 4:7. Você consegue imaginar isso? De tantas coisas abundantemente importantes nesta vida, Salomão disse que a sabedoria é a principal. Pense comigo, ao longo de todos esses séculos, nenhum cientista, pesquisador, arqueólogo ou líder religioso foi capaz de contrariá-la efetivamente. A sabedoria milenar traz soluções práticas, verdadeiras e muito claras para os seus problemas, negócios, família ou
em relação à sua existência, ela verdadeiramente é o GPS da humanidade. Do rei Salomão à rainha Elizabeth II da Inglaterra, governantes e celebridades têm pedido sabedoria a Deus para lidar com os desafios, tanto da vida pública como da particular. Os famosos filósofos gregos e os grandes teólogos, desde Agostinho de Hipona até Tomás de Aquino, todos ressaltaram a importância de ter e agir com sabedoria. Somos inclinados como humanidade ao que é mal. A sabedoria, como dom que é, ajuda a limpar as partes sujas do nosso caráter, purifica a natureza humana. Isso acontece porque, ao termos sabedoria, somos modelados conforme a mentalidade divina. A sabedoria está na boca de muitos, mas no coração de poucos. Eu já ouvi essa frase. Por essa razão, problemas que poderiam ser evitados começam a surgir. Ninguém ensina uma criança a mentir ou a bater em um coleguinha. Sabemos também que uma coisa ou outra, talvez até ambas, invariavelmente acontece. A tendência ao mal já está dentro dela, assim como está dentro de mim e de você. Somente com o aprendizado diário, correção e educação, a criança terá o comportamento aperfeiçoado e aprenderá a conter esse ímpeto ou reação. Assim também ocorre com os problemas. O problema é seu e muitas vezes criado por você. Muitas vezes somos mestres em criar situações bastante problemáticas na nossa vida. Você já parou para analisar que, no final das contas, a grande maioria dos nossos problemas cotidianos é causado por mais ninguém além de nós mesmos? E o pior, conseguimos dar proporções e intensidades aos problemas que até então tornando-os ainda maiores, criando assim uma verdadeira avalanche que muito provavelmente acabará fugindo do nosso controle. Quando perdemos o controle diante dos problemas, a situação torna-se potencialmente perigosa. Mesmo que as pessoas, conscientes ou inconscientes, compreendam isso, continuam caindo nas mesmas armadilhas dos problemas. Falarei mais detalhadamente acerca desse tema mais adiante. É por esse motivo que, no mundo ultratecnológico e empreendedor de hoje, o assunto mais buscado pela maioria das pessoas é sabedoria. Afinal de contas, a sabedoria concede a você dois poderes. Poderes que, em absoluto, todas as pessoas desejam. O primeiro poder é tomar decisões certas. E segundo, solucionar problemas difíceis. Então, quais são os poderes que a sabedoria nos dá? Gente, tomar decisões assertivas. Tomar decisões assertivas. Não há nada melhor do que você ter que tomar uma decisão, mas ter a certeza que aquela decisão que você tomou, Dani, é assertiva. Eu acho que é a Dani que está aqui, né? Não sei se a Dani saiu. A Nick, eu acho que tá. Não sei se a Rê saiu. Gente, de manhã eu bocejo muito. Então, primeiro poder, quando se tem sabedoria, tomar decisões certas. E o segundo, solucionar problemas. Então, quer solucionar os seus problemas? Busque a sabedoria, gente. Busque a sabedoria. A sabedoria alinha o seu comportamento, melhora as suas habilidades e garante a você uma enorme vantagem
sobre os demais. Essa vantagem não é medida no sentido de comparação ou competição com outras pessoas, mas tem um bom sentido. Estar em vantagem é estar à frente para poder guiar pessoas corretamente. Então, assim, não é uma disputa. É o fato de... Já repararam? E com certeza vocês conhecem alguém que no meio onde vocês vivem, geralmente no meio cristão ou no meio familiar, tem sempre uma pessoa que é considerada sábia, que é considerada equilibrada, que tem respostas certas para tudo, que você pode buscar um conselho, né? Geralmente ela está cercada de pessoas que querem os seus conselhos. Vocês conhecem alguém? Voltou, Dani? Vocês conhecem alguém assim? Ou vocês são essa pessoa que as pessoas buscam vocês para ouvir, para terem um direcionamento. Fulana, me ajuda aqui porque eu preciso tomar uma decisão importante. Vocês conhecem alguém que seja assim, sábia? Quando você olha assim, caramba, fulana é tão sábio, fulano. Eu tinha uma pessoa, o meu sogro, um semi-analfabeto, homem de Deus, diácono da Igreja Batista. Ele faleceu com 84 anos. Mas quando eu precisava, sabe, de um direcionamento, às vezes eu não perguntava a ele. Eu comentava com ele algo que eu estava desejosa fazer, ou que eu estava em dúvida, assim, numa conversa informal, e do nada ele vinha com umas respostas super sábias que me faziam refletir, e aí eu conseguia tomar a decisão. Então, assim, meu sogro foi uma referência para mim em termos de sabedoria, sabe, gente? E sabedoria não se compra. Sabedoria não se compra. Sabedoria se busca. Sabedoria não se compra e não se encontra. Sabedoria se busca. Ou não é que não se encontra quando você busca, mas o que eu quero dizer é que não é por acaso, você precisa buscar, tá desejoso disso, ter consciência disso, entende? A sabedoria pode ainda conceder a você a capacidade de resolver problemas difíceis, um dos poderes mais transformadores que podemos experimentar. Quando você consegue resolver seus problemas complexos sem criar outros como consequência da solução, fica claro que cresceu não apenas em sabedoria, mas em maturidade e principalmente em graça. Agora, analise comigo, qual foi a vez em que você esteve em estado de graça e viu algum sinal de problema? Nunca. Não há espaço para o caos gerado pelos problemas quando você alcança este nível. Que nível? O nível da graça. Compreende por que este capítulo é tão importante? Sem conhecer a verdadeira sabedoria, você perde esses dois poderes. Então, sem conhecer a verdadeira sabedoria, você perde esses dois poderes. Quais são os dois poderes? Tomar decisões assertivas e solucionar problemas difíceis, ok? Eu vou parar aqui, a gente está no capítulo 1, porque já vai acabar aqui, e os capítulos eles são longos, tá, gente? Então não adianta eu ficar correndo, bem longos, por sinal, tá? Ao final de cada capítulo tem atividades, tá, gente? Ó, bem interessante esse livro, a aplicação, ó. Ao final de cada capítulo. Muito legal, tá? Então, nós paramos na página 19, porque nós lemos prefácio, introdução, ok? E aí a gente leu aqui uma parte.
mas a gente já tirou um insight poderoso aqui, que é esse, ó. Não existe problema sem solução, porque em sua definição, o problema é algo que precisa ser solucionado. Então, se não há solução, não é um problema, ok? Vamos tirar o print, se você puder tirar esse print, me marcar Papel Colorido RJ. Papel Colorido RJ está na Galeria Garcias, tá? Então, encomenda seu livro, vou colocar assim, e retira lá com a Verônica. Foi? Acho que foi, né, gente? Vocês me marquem a Papel Colorido RJ. Ok? Amanhã a live é às 8 horas, tá bom? Porque amanhã é dia do compromisso que eu tenho com o meu pai. Então eu preciso acabar mais cedo, porque 9 horas eu preciso estar lá. Por isso que a live, dia de terça, é outro horário, tá bom? Beijos! Fiquem na paz, tá? Um dia de bênçãos.